Olá, amigo do Papo Católico. Eu precisei fazer mais um vídeo para lançar hoje, porque a minha esposa lembrou que hoje é dia de Santa Brígida. E claro, a Igreja Católica tem grandes santos que foram para nós modelos e exemplos, nem mais e nem menos que isso. Não devem ser adorados, não são caminho alternativo de salvação, são exemplos e modelos para nós. E que nós acreditamos que já estão na presença de Jesus, na igreja triunfante, e que podem interceder por nós. Não necessariamente pela nossa salvação, mas mais pelas graças de Deus. Santa Brígida, de origem sueca, era filha de uma rainha, portanto princesa. Santa Brígida da Suécia. Ela nasceu em 1303, em um castelo de Finstad. A sua família era tão rica e tão piedosa que forneceu vários santos para a Igreja Católica. A família costumava fazer caridade e não deixar-se corromper pelas coisas boas da vida, pelo luxo da vida e pelo luxo em que viviam. Aliás, a família de Santa Brígida doou a sua grande fortuna para formar monastérios, para formar hospitais, para ajudar na caridade. Santa Brígida se casou com 18 anos com um nobre de nome Ulf. O marido também era fervoroso na fé. Brígida e ele tiveram 8 filhos. Infelizmente, um dos filhos morreu. E depois da morte de um dos filhos, Santa Brígida e seu marido decidiram ir até o santuário de Santiago de Compostela. É aquele santuário que muita gente faz a peregrinação caminhando, tem um pedaço da França e tudo isso. Pois é, quando voltaram, seu marido ficou doente e eles oraram fervorosamente. Santa Brígida teve uma revelação em sonho por intermédio de São Dionísio. E nesse sonho, São Dionísio disse para ela que o marido não morreria, que ela não se preocupasse. E de fato, o marido ficou curado. Uma das filhas de Santa Brígida se tornou também uma santa canonizada pela Igreja Católica. O nome da filha era Santa Catarina da Suécia. Bem, mas por que, Daniel, você está fazendo esse vídeo? Por que você gosta tanto de Santa Brígida? Porque Santa Brígida ela é responsável, na minha vida, por um salto na espiritualidade. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente dá um salto de espiritualidade e tem algumas devoções que nos ajudam para isso. Por exemplo, eu vejo na minha vida católica que eu comecei a dar um salto na qualidade espiritual quando comecei, por exemplo, a frequentar mais os sacramentos, a ler mais a Bíblia, a se confessar com mais frequência. E uma das coisas que me deu um salto, a rezar o terço, e uma das coisas que me deu um salto na espiritualidade foram as orações que o próprio Senhor Jesus deu a Santa Brígida. Isso é uma revelação particular, privada. O que isso significa? De novo, que você não vai ser mais católico ou menos católico por acreditar ou não nessas revelações. Segundo, que essas revelações foram confirmadas pela Igreja. Terceiro, que essas revelações privadas jamais podem contradizer a revelação pública, a Bíblia. Ok? Dito isso, eu fiz 2 experiências com Santa Brígida. Santa Brígida ela conversava muitas vezes com o Senhor Jesus. Ela ouvia e via o Senhor Jesus. E Jesus, como ela o importunava, entre aspas, ela perguntava muito a Jesus, sempre a mesma coisa, ela queria saber quantas chagas Jesus tinha, quantas chagas Jesus levou na via sacra, na flagelação. E como ela insistiu muito, e muitas vezes pediu isso, um momento Jesus respondeu para ela: recebi em todo o meu corpo 5.480 golpes. 5.480 golpes. Se você deseja honrar todas as minhas chagas e o que elas me produziram, disse Jesus a Santa Brígida, ore, reze durante 1 ano 15 Pai Nossos e 15 Ave Marias, acrescentando as seguintes orações durante o ano inteiro. E disse que se Santa Brígida fizesse isso, ela honraria, por 1 ano, ela honraria cada uma das chagas, das feridas, das dores, dos machucados que Jesus teve. Então, isso é extraordinário. Primeiro, Jesus revelou para ela quantos cortes, quantas feridas ele teve. Segundo, ele pediu que honrássemos essas chagas. Terceiro,
Jesus prometeu várias graças para quem fizesse esse 1 ano de oração. E eu fiz esse 1 ano de oração com bastante dificuldade, começando, esquecendo alguns dias, mas voltando, rezando, e percebi na minha vida uma elevação espiritual, uma comunhão com Deus muito grande depois que eu terminei essas orações. Então, recomendo você fazer essas orações durante 1 ano. Você esquece, às vezes você pula um dia, mas retoma. E existem promessas que Jesus deu. Então vamos lá, eu vou ler para você. Quem recitar esta oração durante o ano inteiro conseguirá livrar do purgatório 15 almas da sua família. 15 justos da sua linhagem vão ser conservados em graça, ou seja, vão entrar diretamente no céu. E 15 pecadores da sua família serão convertidos. Então, olhe a graça de Deus, que Jesus promete para quem rezar por apenas 1 ano. 15 pecadores convertidos, 15 justos conservados na graça, ou seja, que Deus vai conservar para não caírem, e 15 almas libertas do purgatório. A pessoa que recitar estas orações, continua Jesus, será elevada ao mais eminente grau de perfeição, ou seja, vai evoluir na santidade, na comunhão com Deus. E 15 dias antes da sua morte, eu lhe darei o meu precioso corpo, para que essa alma seja livre da fome eterna. Eu também darei de beber o meu precioso sangue, a fim de que não padeça sede eternamente. E 15 dias antes da morte, ela experimentará uma profunda contrição. O que é contrição? Arrependimento de todos os seus pecados e um perfeito conhecimento deles. Diante dela, colocarei o sinal da minha cruz vitoriosa, em socorro e defesa contra os embustes dos seus inimigos. Antes da morte, olha a graça de Deus aí, virei em companhia da minha muito cara e bem amada mãe, para receber a sua alma e conduzir a sua alma à alegria eterna. E tendo já levado essa alma até lá, eu lhe darei a beber um trago singular da fonte da minha divindade, o que eu não farei absolutamente a outros que não recitaram estas orações. Aquele que disser essas orações pode estar seguro de estar associado ao supremo coro dos anjos, e aquele a quem ensinar alguém terá assegurado para sempre a sua felicidade e seus méritos. Então veja, gente, são muitas graças. Eu estou tirando isso da fonte do site Aletheia, mas eu já sabia disso, porque eu tinha um livrinho de Santa Brígida. Aí, Daniel, isso é espetacular. É espetacular. Mas se você quer, assim, uma oração mais comprometedora, Jesus também revelou a Santa Brígida os 7 Pai Nossos. Eu vou deixar essas 2 orações, os links, aqui na descrição do vídeo. Os 7 Pai Nossos, Jesus também revelou a Santa Brígida. Agora o desafio é um pouquinho maior. Oração durante 12 anos dos 7 Pai Nossos diariamente. Então, o que o Salvador disse a Santa Brígida? Sabei que darei 5 graças àqueles que durante 12 anos rezarem 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias em honra ao meu precioso sangue. Gente, essa oração são 12 anos, todos os dias. Olha as graças que Jesus prometeu àqueles a quem rezar a Santa Brígida. Primeiro, não terão que passar pelo purgatório, ou seja, vai entrar direto na glória de Deus. Segundo, aceitá-los-ei no coro dos mártires, como se tivessem derramado sangue pela fé. Ou seja, se você fizer essas orações durante 12 anos, você vai estar num nível espiritual aí de um São Paulo, de um São Pedro, das pessoas, dos mártires da fé, das pessoas que derramaram sangue por Jesus. Terceiro, conservarei 3 almas dos seus parentes na graça santificante, conforme a sua escolha. Então, santidade para 3 parentes. Graça da santidade, né? A alma dos seus parentes até o 4º grau escaparão do inferno. Eu acho isso extraordinário. Até o 4º grau. Ou seja, meus filhos, 1º grau. Filhos dos meus filhos, 2º grau. Filhos dos meus filhos, 3º grau e até o 4º grau. Então, você imagine quantas pessoas, por essas orações da sua linhagem de família, vão ser salvas pela graça de Jesus do inferno. E a 5ª, 1 mês antes da sua morte, será dado conhecimento dela. Para dar chance de se arrepender, de se confessar,
de pedir perdão a Deus, de ter o ato de contrição, pedir que o sangue de Jesus nos prepare, nos lave e tudo isso. O Papa Inocêncio X confirmou esta revelação e acrescentou que as almas cumpridoras das condições ainda vão libertar cada sexta-feira santa uma alma do purgatório. Então veja, revelação de Jesus, promessa de Jesus, Santa Brígida. Papa Inocêncio não só autenticou, como usou o seu poder. Mateus 16:8. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que se desligar na terra será desligado no céu. E acrescentou, toda sexta-feira santa uma alma vai sair do purgatório. Quer mais, meu amigo? Jesus é maravilhoso, hein? Jesus é extraordinário. Promessas de Jesus a Santa Brígida. Eu acho que a gente deve começar com passos pequenos, né? E depois aumentando os nossos passos. Então, comece você aí com os 7 Pai Nossos. Daniel, mas eu perco o livro. Daniel, mas eu esqueço o livro. Era um problema meu na época, né? A internet era ruim, não tinha tanto aplicativo de celular quando eu fiz essa oração. Eu vivia com livrinhos assim. Eu botava na cozinha, botava no quarto, botava no carro, porque eu vivia perdendo. Levavam para viagem comigo na mala. Hoje é mais fácil. Tanto a oração dos 7 Pai Nossos, quanto a oração, as 15 orações de Santa Brígida, existem no aplicativo para Android e no aplicativo para iPhone, que é grátis, chamado Católico Orante. Esse aplicativo é muito bom, eu uso faz tempo. Por quê? Porque ele tem a liturgia diária da missa, ele tem orações específicas, que você pode, uma ajuda para rezar em alguns momentos. Ele tem os mistérios do terço, vários terços que você pode rezar. Ele tem ali alguns ensinos. Ele tem muita coisa legal. Ele tem lá a liturgia das horas, para quem gosta de fazer. Tem o santo do dia. Então, é espetacular, né? Você pode ler a Bíblia hoje no Católico Orante, todo dia, lendo ali a primeira, segunda, terceira, primeira leitura, segunda leitura, o Salmo, o Evangelho. Você está em comunhão com a Igreja Católica no mundo inteiro.